Olá, manas! Sou Luciana Cristina, personal trainer e terapeuta holística. Até o final desse vídeo eu tenho um presente para você que ficar até o final. Vai ter uma surpresa aí maravilhosa. Pois é, eu tenho uma mentoria, Desperte Seu Poder Feminino, onde eu mando meditações, exercícios sistêmicos, fazendo com que você obtenha mais autoestima, mais autoconhecimento, mais força, mais acolhimento e entendendo as suas questões, seus ciclos, para superar aí as fases, os obstáculos, os momentos desafiadores que nós encaramos no decorrer da nossa vida. Eu tenho 3 vagas só para essa mentoria. Faço reiki, radiestesia, é uma ajuda, é um complemento com as terapias holísticas e também, para vocês com ferramentas para que as mulheres consigam aí terem mais autoestima, mais força e poder pessoal. Só entrar em contato, embaixo eu vou deixar aqui as informações dessa mentoria Desperte Seu Poder Feminino. E esse domingo, para quem mora no Rio de Janeiro, vai acontecer aqui em Jacarepaguá o Círculo Feminino. É uma roda de mulheres, onde as mulheres podem trocar, conversar, se acolher, se apoiar. Vai ser uma manhã maravilhosa. Às 10 da manhã a gente vai fazer mantras, vai fazer dança, vai fazer um ritual para a prosperidade, para o amor. Vai ser maravilhoso, então não percam, mulheres, porque só tenho 6 vagas e uma vaga para constelar. Exatamente, eu também sou consteladora e vou fazer aqui uma constelação familiar em grupo com essas 6 mulheres para destravar qualquer área da vida. E hoje, esse vídeo é sobre a cura do masculino. Eu trabalho com o círculo feminino, com o sagrado feminino, e a gente sempre fala, do feminino, curar o feminino, A gente está sempre falando isso, que o que seria o feminino? É a energia feminina. Homens e mulheres temos duas energias, Yin e Yang, todos temos. Yin é a energia feminina, a energia da noite, do acolhimento, da aceitação, do receber, da passividade, da lua, das emoções, dos sentimentos. Energia Yang, energia do sol, de fazer, da ação, de produzir, da impulsividade, realmente daquela força, da segurança, de fazer as coisas, de ir para cima e fazer o trabalho, de buscar, de ir à caça, de fazer acontecer, A impulsão é a força, é essa energia, que nos dá ação para fazer as coisas, nos dá impulso, nos dá essa força aí, a vitalidade. É a energia Yang, energia do raciocínio, da estratégia. Ambos temos essas energias e elas devem estar em equilíbrio. Logicamente que as mulheres têm mais a essência da feminilidade, do Yin, que é da intuição. A gente se conecta com a nossa intuição, com os nossos sentimentos, e os homens não, são mais racionais. Mas aí é que tá, o que aconteceu? A gente escutou, eu escutei isso. Vê se você escutou muito isso da sua mãe, que homem não presta, que a mulher tem que fazer, tem que ficar independente e tal. Nós estamos buscando a nossa igualdade e tal, e isso foi se perdendo com o tempo e desvirtuaram muito essas questões da igualdade da mulher com o homem. O patriarcado está aí há 15 mil anos. Antigamente a cultura, a sociedade era matricentrismo, onde a mulher, ela não é que ela estava no centro, que ela comandava tudo, mas a mulher tinha a sua importância. E nós temos a nossa importância de fato, que nós geramos uma vida, Nós temos esse corpo aqui, é o único corpo que tem o poder de ligar o plano espiritual com o plano físico, nos gerar a vida. Olha quanto é importante. O nosso útero, ele traz memórias, ele é um filtro de memórias, de emoções, um HD
onde guarda muitas coisas, e a gente traz isso da nossa ancestralidade, das nossas linhagens femininas. E antigamente os homens não sabiam desse poder todo da mulher, achava que era só ela que cocriava, só ela era responsável por tudo isso. Até que ele percebeu que ele também tinha responsabilidade disso, tinha o poder, e foi tomando. E aqui eu não estou falando contra os homens, muito pelo contrário, eu sei da sua importância e sei da importância da mulher também. E foi importante essa impulsão, esse poder que o homem teve, que foi com que houve toda essa mudança do mundo, essa evolução da tecnologia, porque o homem teve necessidade, houve a escassez e teve a necessidade da força bruta. As mulheres, elas tinham o saber, o raciocínio, ela tinha todos esses saberes ancestrais da cura com as ervas, com a cura, né? Enfim, ela sabia os ciclos da lua, ela sabia o poder orgástico que a mulher tinha. Então ela estava ali fazendo com que a sociedade evoluísse de uma forma. Mas os homens, houve a necessidade da força bruta, porque houve a escassez, e aí o homem foi criando as máquinas, foi criando as coisas, e o mundo evoluiu graças a isso. Mas está na hora da gente, das mulheres, voltar à nossa essência e buscar resgatar a nossa força que está aqui dentro, mas nessa força não necessariamente se voltando contra os homens. E os homens também, a gente voltando aqui, olha como que foram as nossas criações. A mulher, ela tinha que ser virgem, ela só perdia a virgindade no casamento, né? E a mulher que não tivesse isso, ela não tinha o seu valor. Olha como que foi deturpado isso. E os homens, muitos homens, como perdiam a virgindade? Os homens, os pais levavam os filhos para os prostíbulos para perder a virgindade. E isso era ser homem. Então, e aí a gente foi crescendo com essas visões, essas crenças totalmente erradas, né? De que o homem não pode chorar, o homem não pode mostrar os sentimentos, né? E o homem tem que ser assim, brabo e tal. E aí nós, mulheres, que éramos responsáveis por aceitar tudo isso, esses abusos, essas violências. Porque o homem é assim mesmo. Homem trai, os homens traíam, tinham outras famílias, bebiam, e eu trago essas memórias da minha família, e muitas mulheres trazem isso para si, essa dor que fica aqui. E aí a gente acaba tendo uma certa raiva, um certo medo, um certo rancor. E aí o que a gente acaba reproduzindo e projetando para outras gerações? De que homem não presta, de que todo homem trai, de que homem é assim mesmo. E os homens acabam reforçando tudo isso, que o homem pode pegar muitas mulheres, ele é o garanhão. Tá certo. A mulher que vai numa balada e sai com outros homens, ela é a piranha, é a puta. Olha como é que fica, né? Os valores e as crenças. Isso tá certo? Será que é assim mesmo? E a cura do masculino é justamente a gente olhar que esse masculino também tá ferido. Ele também cresceu com ideias erradas, padrões errados, e foi se construindo assim, sabe? Com muita energia yang e não trabalhando a sua energia yin, o seu sentimento, o seu acolhimento, e foi produzindo isso. Esse masculino também tem suas dores, tem suas feridas. O homem, muitas vezes, ele não teve aquele acolhimento da mãe, porque ele teve que ir pra guerra, ele teve que, sabe, se virar e tal. E aí a gente olha isso, não tô justificando, em nenhum momento eu quero justificar, eu tô aqui justificar e defender também essas atitudes erradas de abuso, de violência que os homens fazem com as mulheres. Mas de que eles projetaram isso e que eles aprenderam errado da geração deles, e que é preciso olhar para esses homens e ensinar, conscientizar,
falar, é o que a gente está fazendo, tendo mais voz. A mulher agora está tendo voz, não está aceitando as coisas. E é isso, a gente não pode aceitar, não podemos, as nossas mães, as nossas vós. Minha avó não aceitou, não. No Desperte Seu Poder Feminino, a gente faz uma árvore genealógica, a gente conhece a nossa ancestralidade, a nossa raiz, e entende por que cada uma viveu uma dor, né? Porque cada uma foi aceitando a história de cada uma até chegar a nós. E a minha mãe, ela aceitou muita coisa pela família, né? E hoje eu não aceitei. Até hoje eu não aceito muitas coisas e eu quero passar isso mais pra frente. Quanto mais eu me curo, eu sei que eu tô curando a minha mãe, eu tô curando a minha avó, por mais que ela não esteja mais aqui, mas a memória, a consciência tá aí. Tô curando gerações. E homens também. Quando a gente passa a não aceitar algumas coisas e conscientizar e mostrar, dar exemplo com comportamento, com atitude, os homens aos poucos eles vão tomando consciência disso. E aí vão, opa, peraí, não é por aí então, faz sentido. Eles começam a refletir e a perceber que não é assim, que essas crenças, esses padrões que eles estão reproduzindo e trazendo estão errados, sabe? Às vezes vem pela dor, às vezes vem por uma filha, às vezes vem por uma esposa ou por irmãs e tal, e eles vão começando a se conscientizar que tá errado. Então, o masculino, a nossa cura do masculino é curar esse masculino que nós temos também, essa força yang, e é a nossa visão que a gente tem do homem. Porque quanto mais a gente fala, aceita e reproduz que homem é tudo igual, que homem não presta, que homem trai mesmo, a gente vai atrair o quê? A gente vai atrair esse tipo de homem para nossa vida. É entender que existem homens, sim, que ainda estão com esse masculino ferido, com essas ideias erradas, mas que também existem já homens curados. E eu percebo isso, eu tô no meio, né? Eu tô frequentando lugares onde o homem tem aquele feminino lindo que às vezes a gente até acha, nossa, será que ele é gay? Não, é que ele tá com o feminino dele curado, o masculino dele curado. Então ele é o homem do fogo. Ele eu frequento agora rituais de xamanismo, onde tem a tenda do suor, o homem acende a fogueira, ele tá lá ali fazendo, produzindo, sabe, ajudando em tudo isso na força braçal, mas que ele também é aquele homem que ele acolhe a mulher, ele entende a mulher, sabe? Ele tem o sentimento, ele sabe fazer isso de uma forma de homem mesmo que ele seja masculino, mas que ele entende o feminino da mulher. Então ele usa o yin dele em algum momento ali, mas ele usa o yang também quando é necessário. E o equilibrar essas energias é desafiador quando a gente tá aí numa sociedade onde tem essa cobrança toda, né, dos trabalhos, tem que sempre produzir, é meta, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, é a competitividade, a escassez, enfim, é desafiador. Mas quando você não busca esse conhecimento, o autoconhecimento, então curar o masculino, tanto uma mulher quanto o homem, é buscar o autoconhecimento, é meditar, é olhar para as suas raízes e entender como é que foi a criação do seu pai, da sua mãe, por que teve tudo isso, do avô e tal, e vai passando. Foram histórias e a gente vai produzindo. E entender isso é perdoar, aceitar. Principalmente nós mulheres, é entender a dor. O pai do meu pai morreu quando ele tinha 6 anos. Então ele não teve muito essa presença do masculino, né? Ele teve dos irmãos mais velhos. Meu pai é o irmão caçula. E também eles bebiam, brigavam. Quer dizer, e o meu pai até que ele quis fazer já diferente, sabe? Ele acabou usando mais o feminino, porque ele se conectou mais com a mãe
dele e ficou com a energia feminina. Então ele foi um pai um pouco passivo, ele não era tão presente, ele não, sabe, ele não tinha ação, não tomava ação, não fazia as coisas em casa. E aí tudo, agora eu entendo porque eu acabo também sendo muito yang, porque minha mãe teve que ser yang, de fazer mais e tal, botou mais o masculino dela à força, porque meu pai estava com o feminino. Enfim, tudo isso a gente vai começando a entender a nossa história, entender por que a gente tomou essas posturas, esses comportamentos, essas atitudes e esse padrão. Quando a gente entende, olha para os nossos pais, entende a história deles, honra, perdoa, aceita, foi o que ele pôde fazer, foi o melhor que ele pôde fazer. A minha mãe também, foi o melhor que ela pôde fazer. É entender isso e agora fazer um pouco diferente, não querendo ser melhor do que eles e maior porque nós não somos. Somos menores, somos crianças perante a eles, mas foi o que eles aprenderam e que agora a gente tem uma outra consciência e a gente pode mudar isso para a gente não reproduzir esse padrão de dor, de sofrimento. Eles tiveram isso. E agora, o que eu faço com tudo isso? Eu entendo, eu analiso e aí eu posso então mudar. Eu sei que aquele masculino do meu pai tá ferido, sabe? Eu sei que tá em desequilíbrio. E aí agora eu vou continuar com raiva, reproduzindo que todo homem é assim, porque ele traiu minha mãe, porque... Não! Eu entendi. Eu não tô falando que justifica, mas eu entendi que foi como ele soube fazer, foi como ele pôde fazer, foi como ele aprendeu. Ele fez o melhor, errado ou não, mas foi o que ele fez. E eu não posso mudar o passado, o que aconteceu, a história dele, a história da minha mãe. Eu não devo me meter, tá? Foi eles, escolhas deles. Eu agora tenho a minha escolha. Eu escolho me amar, eu escolho olhar para o meu masculino, olhar para o meu feminino e não aceitar nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de traição. Porque se a gente está aceitando tudo isso, a gente está fazendo isso com a gente mesmo. Se amar mais, tanto que a gente não vai mentir para nós mesmos, nos trair. Começa com a gente, com a honestidade, com o amor, com a lealdade, com a fidelidade conosco, para depois a gente fazer com o outro. Então, curar o masculino é olhar o homem de uma forma honrosa, como a gente quer ser olhada, ser vista. Existe o homem que faz isso? Ok. Mas existe também aquele homem que tá aí cheio de amor para dar, que tem quem que é fiel, que sabe que é um ótimo pai, que é realmente o macho alfa, sabe? Eu tô na energia da Shakti e tenho Shiva. São duas energias, masculina e feminina do Yin Yang. Existem muitos Shivas aí. E você, deusa, vai encontrar o seu Shiva. Ou ninguém muda ninguém, mas a gente consegue inspirar através da nossa mudança de comportamento, da nossa mudança, o outro, o mundo, né? É clichê? Você quer mudar o mundo? Mude a si mesmo. Então, quando você começa a despertar, né, a deusa que tem aí, a Shakti que tem aí, você desperta o seu Shiva. E se realmente, depois dessa mudança toda sua, de vibração, de tudo, não for mais compatível, você tem todo o poder de escolha de encontrar um outro homem. Somos livres, somos livres. E o importante é você buscar a sua felicidade. Então, cura o seu masculino, olhando para o seu pai com amor, independente do que aconteceu. Se você não conhece seu pai biológico, ele te deu a vida, sua mãe também. É honrar, independente de qualquer história que você tenha vivido, é honrar, é perdoar e aceitar que tudo foi como foi. E agora você tem a escolha de fazer diferente. Bom, se você curtiu aí esse vídeo, pode aí já curtir, comentar, já se inscreve no canal. E o presente que eu tenho para hoje é uma tirada
de carta. Você coloca aqui, comenta ou então me manda um WhatsApp. Eu tenho 2 oráculos. Oráculo da deusa, onde a gente tem várias deusas, deusas gregas, deusas indianas, deusas, e oráculo da lua vermelha. São oráculos que nos traz mais força, orientação, conhecimento, uma mensagem aí para o nosso momento atual. Traz até questões do passado, orientações para o futuro. Então, se você mandar mensagem aí para mim, vou fazer essa tiragem aí com esses oráculos para você, com as duas. Uma mensagem do oráculo da deusa, que traz também como você pode se conectar com a força de cada deusa, e o oráculo da lua vermelha. Esse é o presente para você que assistiu o vídeo até o final e que vai lá me mandar uma mensagem ou comentar aqui nesse vídeo. Eu quero a tiragem do oráculo. Tá ótimo, manas. Toda terça e quinta vai ter vídeo aqui no canal sobre o feminino, sobre desenvolvimento humano, sobre treino, sobre exercícios, sobre vida fitness, enfim. Vai ter muito conteúdo, então se inscreve, ativa lá o sininho das notificações e compartilha com as amigas. Beijo!